A partir de agora, nosso tema está relacionado aos ODSs, ao ODS 16, que fala sobre justiça e instituições eficazes. E hoje é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. Essa data chama atenção para promover a conscientização dos consumidores sobre seus direitos e seus deveres. Mas como ficam os direitos durante a pandemia? Mudou alguma coisa? Por isso a gente se conecta com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. Seja muito bem-vindo, Gleidson. É bom tê-lo aqui na Sagres. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo um papo aí com os nossos consumidores sobre os seus direitos e deveres também, né, enquanto consumidor. Porque é importante, né, Gleidson? A gente fica falando, você tem direito, mas que tem deveres também, né? Exatamente. Rapidinho aqui, só para a gente não esquecer. Por exemplo, tem muitos consumidores que acham que se ele comprar um produto na loja, chegou em casa, um celular, por exemplo, chegou em casa, esse celular não funciona, ele tem o direito de ir na loja e trocar, quando na realidade não tem. Então, só para a gente dar aí uma noção dos tipos de deveres que o consumidor tem e os direitos que ele acredita que tem, quando na realidade não tem. Tem muita confusão disso. Eu, particularmente, era um dos confusos, até recentemente, numa das entrevistas do Procon, explicar que isso é uma cortesia dos empresários de poder fazer essa troca, né? Senão tem que ir para garantia, e aí entra em outro processo dentro do Código do Consumidor. Gleidson, Exato. A pandemia ou casos de exceção como a pandemia, eles causam alteração no Código de Defesa do Consumidor? Olha só, o Código de Defesa do Consumidor, né, brasileiro, que é um espelho, né, um modelo para vários países, ele já tem muitas legislações específicas que são criadas, quando na realidade o próprio código já abarcanha esses direitos do consumidor, né? É uma legislação muito ampla, então, assim, inclusive para a internet, que naquela ocasião não era tão comum, a gente ainda tem algumas previsões que podem ser aplicadas no Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de problemas, né? Então, ou seja, o código é muito amplo, então ele é possível, sim, aplicar em várias ocasiões, em várias situações, como essa de pandemia, mas para poder auxiliar e amparar mais o consumidor, é feito regularmente, né, é instituído alguns tipos de legislações específicas para que não tenha dúvida mesmo na hora de reparar, né, o possível dano que o consumidor possa ter. Pela realidade que vivemos nos últimos 12 meses, você acredita que a pandemia causa algum ajuste a ser realizado no Código de Defesa do Consumidor? Olha só, o que a gente percebe a cada dia que passa, mesmo no tempo de pandemia, só para você ter uma ideia, o trabalho do Procon não parou, pelo contrário, o número de atendimento, o volume de atendimento que nós fizemos é bem superior ao ano de 2019, ou seja, no caso do Procon Web foi 60% a mais, no caso dos atendimentos normais, aqueles atendimentos de rotina, foram 54% a mais do que o ano de 2019. Então, para você ter uma ideia, que apesar da pandemia, que trouxe, sim, vários problemas para o consumidor, eles não deixaram de reclamar, até porque o Procon dá essas condições, dá essas possibilidades para o consumidor dentro de casa mesmo, na sua segurança ali, fazer essas denúncias, fazer essas reclamações, como se ele estivesse presencialmente em qualquer uma dessas unidades do Procon. Então, assim, a gente percebe que, de fato, a pandemia trouxe uma série de problemas. É consumidor que precisava, assim, viajar, já tinha compromissos e foi obrigado a cancelar, compra de produtos que estava aguardando e que não recebeu, programação de casamento, contratação de empresa para festa. Então, assim, tiveram vários problemas assim que a pandemia resultou, mas é claro, a legislação ela ampara, mesmo que sejam editadas aí medidas por parte do governo federal, como no caso das situações das companhias aéreas, que ao nosso ver, do lado aí da defesa do consumidor, são legislações que protegem mais as empresas, os fornecedores, do que no caso dos consumidores, mas assim, são situações que fizeram com que o consumidor, sim, tivesse essa iniciativa para fazer a sua denúncia, para fazer a sua reclamação, e teve todo o amparo junto ao Procon Goiás para tentar solucionar esses problemas. Mesmo com essas medidas, com essas normas federais que acaba protegendo o fornecedor, nós também conseguimos, em várias situações, em vários casos,
auxiliar sim o consumidor que tinha uma viagem marcada, que foi obrigado a cancelar. Então a gente conseguia, consegue ainda, em alguns casos, fazer com que tenha essa devolução para o consumidor. Então, ou seja, a pandemia trouxe, sim, vários problemas, mas o Código de Defesa do Consumidor e uma série de legislações específicas, nós utilizamos ela para amparar cada vez mais o consumidor. Agora, ele não pode deixar de reclamar. Independentemente do dano causado, do valor desse dano causado, é muito importante que o consumidor faça, sim, a reclamação, porque, às vezes, é uma espécie de termômetro. Às vezes está tendo um problema específico na conta de telefone, de algum lançamento que está sendo feito na conta do consumidor, um valor muito pequeno, e ele acaba não reclamando. Então, independentemente, ele tem sim que reclamar, que quando a gente tem um tipo de reclamação específica e um volume muito grande, isso serve de alerta, ou seja, é um termômetro para a gente identificar possíveis danos, possíveis problemas que os fornecedores estão causando aos consumidores. Gleidson, e esse aumento, né, de acordo com o site de vocês, gira em torno aí de, foram 320 mil atendimentos em 2020. Isso é mais falta de diálogo entre clientes e fornecedores, ou foi um aumento grande da demanda de reclamações? Olha só, no caso de companhia aérea, viagem, esses problemas específicos, claro que a pandemia fez, né, que tivesse muitos problemas, sim, e de fato sobrecarregou não só o sistema de defesa do consumidor, como também os próprios fornecedores, as próprias empresas. Então, é claro, elas não estavam conseguindo atender às demandas do consumidor. Muitas vezes, quando o consumidor entrava no site da empresa para fazer algum tipo de reclamação, ele não conseguia. Então, assim, quando ele enviava um e-mail, a resposta não vinha, porque eles também estavam sobrecarregados. Então, isso, é claro, fez com que os atendimentos do Procon Goiás ficassem muito alto. Mas, exceto essa questão da pandemia, é muito comum o Procon também perceber muitas empresas, principalmente empresas de telefonia, que tem aí um leque muito grande de clientes, acabar fazendo com que os órgãos de defesa do consumidor sejam uma espécie de saque para essas empresas. Então, ou seja, o consumidor entra em contato com a empresa tem a plena ciência de que o consumidor está correto, mas não resolve o problema do consumidor. Isso quando ele consegue, sim, de fato, falar com essa empresa. Então, ele acaba procurando o Procon, porque uma das exigências, inclusive, do Procon Goiás, é que, ao abrir essa reclamação, esse atendimento ao consumidor, ele traga o protocolo, que, de fato, ele tentou resolver esse problema junto à empresa e não conseguiu. Então, o que a gente percebe é que essas empresas estão acabando, só resolve o problema do consumidor quando, de fato, ele vai até uma instituição, uma unidade de defesa do consumidor. Isso é muito ruim, né? Porque a empresa deveria, sim, ter um bom atendimento para esse consumidor, mostrar para ele que o cliente ele é importante para a empresa, né? E aí dar esse atendimento necessário. Muitas empresas, graças a Deus, estão tendo já essa visão da importância que é cativar o seu cliente, cuidar bem do seu cliente. Em contrapartida, essas empresas que às vezes são muito poucas opções que o consumidor tem, acaba fazendo, né, utilizando esses órgãos de defesa do consumidor como um balcão de saque para resolver o problema do consumidor. Gleidson, e quanto tempo a empresa tem para responder? Porque a gente entende o volume. Eu mesmo passei por essa situação. Eu tinha uma viagem marcada no mês de março, no mês de abril do ano passado, ou seja, bem no começo. Então, eu tinha a viagem e um show no mês de abril. Eu demorei a ter respostas, mas eu fui buscando muitas vezes o apoio em lojas presenciais que tinha. Eu consegui resolver essa questão da companhia aérea porque a minha opção foi ficar com o crédito, não ter o dinheiro de volta. Isso facilitou muito a minha vida. Mas quanto tempo a empresa tem para me responder se eu mandar um e-mail, mandar uma mensagem? Existe um prazo mínimo? Olha, nessa tratativa, consumidor e empresa, ele mandou um e-mail para a empresa, isso daí não tem nenhuma legislação que determine esse prazo estipulado para que ele tenha essa resposta. Quando o consumidor faz esse atendimento junto ao Procon, seja pela plataforma do Procon Web, ou seja presencialmente, nós temos sim, a gente dá um prazo, normalmente um prazo aí de 10 dias, ou dependendo da situação, um prazo de 15 dias, para que tenha essa resposta para o consumidor. Da mesma forma também, existe um canal também muito importante do Ministério da Justiça, né, que o consumidor pode procurar tanto a plataforma do Procon Web aqui em Goiás, ou ele pode acionar também o site do Ministério da Justiça, que é o www.consumidor.gov.br, uma plataforma muito importante
onde o consumidor que faz essa denúncia, faz essa reclamação, ele tem um prazo de resposta de até 10 dias. A empresa entra, sim, em contato com o consumidor. Eu mesmo já utilizei por várias vezes, várias ocasiões, essa plataforma, até mesmo para experimentar qual que é o resultado que ela dá. E, de fato, nas 4 vezes que eu fiz esse atendimento, eu tive o resultado, eu tive a solução do problema, até mesmo para poder passar essas informações para o consumidor. Então, vale a pena, sim, utilizar dessa plataforma também, principalmente empresas que são grandes, empresas que são nacionalmente conhecidas, vale a pena utilizar, porque caso ela não solucione essa demanda do consumidor, ela vai para um cadastro. Da mesma forma que o Procon Goiás divulga o cadastro de reclamações fundamentadas, que inclusive em comemoração aí ao Dia Internacional do Consumidor, nós divulgamos. Então, no site do Procon tem a relação das empresas mais reclamadas no ano de 2020, então vale a pena o consumidor dar uma olhadinha também nesse site. Então, essa plataforma do consumidor.gov, ela dá essa resposta para o consumidor, e se ela não responder, ela vai estar nesse cadastro também do Ministério da Justiça. Inclusive, existe uma proposta aí, uns estudos, para que quando o consumidor for demandar o Poder Judiciário em causas relacionadas ao consumo, obrigatoriamente ele tem que ter passado antes pela plataforma do consumidor.gov, ou seja, é uma forma de demonstrar a boa-fé do consumidor em tentar resolver o problema de forma administrativa junto à empresa, para só então demandar ao judiciário. Só para você ter a noção da importância que essa plataforma. Até chego a convidar o nosso ouvinte, nosso telespectador, para qualquer problema que tiver, faça esse teste, faça essa reclamação e veja qual que vai ser essa solução, como é que vai ser esse resultado. Eu tenho certeza que o consumidor, que o nosso ouvinte aí, ele vai se surpreender com a tratativa realizada. Gleidson, eu acompanhei o ranking de 2020 das reclamações, e aí vocês no relatório dividem por categorias, vamos dizer assim, né? Mas eu percebo que os aplicativos foram os principais pontos, né? Aplicativos de compra e venda de produtos, aplicativos de compra de comida, né, de delivery. Isso é uma tendência, já era nos anos anteriores, ou eles se tornaram pela necessidade e a importância que eles ganharam em meio ao isolamento social? Pois isso é uma situação atípica, não é comum. Não só com relação a essas reclamações por aplicativos, seja mesmo aplicativo de alimentos, de comida, ou seja aplicativo de transporte, nós tivemos uma reclamação, um volume muito grande de reclamação desse tipo, inclusive transações feitas pela internet, ou seja, com a pandemia, né? Com a orientação para evitar, né, o deslocamento, evitar aglomerações. Então, é claro, teve uma demanda muito grande por esses tipos de serviços. E é lógico, eu não diria que é normal, mas é natural. Se está tendo uma demanda muito grande, a empresa está tendo muitos clientes, é natural que tenha, sim, problemas com o consumidor. E outro detalhe, o consumidor que acessar esse cadastro de reclamações fundamentadas, ele vai perceber que tem aí o ranking, né, de atendimentos e o ranking dos atendimentos que viraram processos. Então, ele vai perceber que a maioria das empresas, elas resolvem o problema do consumidor no atendimento preliminar, ou seja, no primeiro contato que o Procon tem com a empresa, normalmente já consegue resolver e dar a tratativa aí que o consumidor esperava. Então, historicamente, a gente tinha sempre bancos e empresas de comunicação como destaque. Isso se deve pelo serviço de atendimento que não é de boa qualidade ou é pelo volume de clientes que essas empresas têm? Olha, eu diria que é os dois. As empresas, quando ou seja, lascou, começa a ter um volume muito grande, ainda mais essas empresas de aplicativos que não estavam, ou seja, ninguém estava esperando por esse tipo de problema nessa pandemia. Então, ou seja, se a empresa não estava aguardando um volume muito grande de demanda pelos seus serviços, pelos seus produtos, é claro que ele vai ter problema, ou seja, ela não vai conseguir atender da forma como deveria. Da mesma forma também, a gente sempre tinha aí, como você já disse, os principais problemas eram telefonia e telecomunicações, né? Eles sempre se revezavam no ranking. Por quê? São empresas que têm um volume muito grande de clientes, né? E consequentemente, têm esses problemas. E não há esse investimento para a melhoria desses problemas do consumidor, né? Da mesma forma com os aplicativos. Os consumidores tiveram muitos problemas na hora de comprar, na hora de solicitar esses serviços ou aquisição de algum produto. Ele teve esse tipo de problema e buscou amparo, né, junto ao Procon, junto aos órgãos de defesa do consumidor. Isso mostra, inclusive, a confiança, né, que o consumidor tem no Procon Goiás, no órgão de defesa
consumidor goiano para poder resolver o problema do consumidor. E detalhe, a gente sempre orienta o consumidor também. Primeiro passo, fazer a reclamação junto ao PROCON. E se esse problema que ele teve, seja na prestação do serviço ou na compra de algum produto, ele perceber que também gerou algum dano para ele, material, algum dano moral, esse documento que foi feito aqui no PROCON, que demonstrou a boa-fé em resolver o problema dele de forma administrativa, vai ser uma peça fundamental para que ele, caso o próprio consumidor entenda que teve esse dano, procurar o Poder Judiciário juntamente com esse documento e fazer aí a abertura do seu processo judicial para pleitear esse possível dano que o próprio consumidor é que avalia se teve ou não. Gleidson, para a gente já ir encerrando, se tem uma coisa que a gente percebeu nesses últimos 12 meses, é que assim, você vai num posto, você vai numa semana, na outra o valor sobe. Você vai no supermercado, na outra semana, aquilo que você comprava com 10 já é 15. E assim vai sucessivamente. A gente tem acompanhado um aumento muito grande das coisas. Isso está acontecendo de uma forma justa e normal ou tem acontecido muito abuso por parte dos fornecedores? Olha só, a gente sabe que nesse segmento, tanto de alimentos, os itens da cesta básica, material de construção, combustível, a gente sabe que não existe nenhuma legislação que determina a margem de lucro, né, desses produtos que a empresa tem que ter, ou sequer os seus preços. Mesmo que esse segmento não tenha essa determinação legal, o Estado, o poder público, tem sim que intervir quando há indício de aproveitamento da parte dominante, que é a empresa, né, que é o fornecedor, sobre a parte mais fraca, no caso, o consumidor. Então, o PROCON, desde o início da pandemia, vem instaurando vários processos de investigação preliminar para verificar possível aproveitamento, né, dessa parte dominante sobre o consumidor. Então, foram processos de álcool gel, de máscaras, de luvas, de arroz, de feijão, itens no geral de cesta básica, material de construção. Nós encontramos irregularidade em preços de medicamentos para a Covid, em tese, né, para o tratamento do Covid ou a evitar que se pegue o Covid, né, no entendimento do consumidor. Então, nós fizemos, como houve demanda muito grande por esses produtos, principalmente ivermectina, azitromicina, nós encontramos irregularidades nesses processos, ou seja, o preço maior do que o que deveria ser cobrado para o consumidor, porque nesses casos de medicamento existe o preço máximo ao consumidor. Quando um produto ele é autorizado a sua venda, é determinado o PMC, que é o preço máximo ao consumidor. Então, nós identificamos algumas situações cobrando mais caro do consumidor, né? No caso aí do álcool gel, mesmo que não tenha determinação, nós encontramos situações em que a empresa aumentou a margem de lucro, digamos aí, se eu me recordo, me parece que foi de 100%, até aí tudo bem. No entanto, ele percebeu que só ele estava tendo produto e os seus concorrentes não. Então, ou seja, ele aproveitou dessa situação para ir ganhando vantagem. Então, no outro dia, não foi nem outra semana, no outro dia ele aumentou para 200, 500, 600, ele chegou a cobrar até 1.100% de um produto. Então, isso aí está claro que houve sim um aproveitamento, ele percebeu que ele isoladamente estava tendo esse produto e aí sim estava tendo esse aproveitamento. Da mesma forma com o combustível, né, que a gente sabe que mesmo para quem não tem veículo, não utiliza de veículo para se locomover, afeta a sua vida, né? Então, no caso dos aumentos de combustível, afeta a vida de toda a sociedade, independentemente se usa ou não, se adquire ou não o combustível. Da mesma forma, não existe, mas existe a fiscalização. O PROCON monitora periodicamente os preços dos combustíveis e a partir do momento que o PROCON identificar algum indício de abuso, é instaurado sim um procedimento administrativo para verificar item por item. Aí a gente pede nota fiscal de compra, de venda, para fazer esse cruzamento, qual que era a margem de lucro bruto, qual que é os custos individuais desse agente econômico, se teve mudança na alteração de volume de vendas, se vendia mais gasolina, de repente começou a vender mais etanol, se isso influenciou no preço, se aquela margem de lucro que está sendo praticada há 2, 3 meses atrás é compatível com a margem de lucro que está sendo praticada agora. Por que a margem de lucro aumentou? Então, todo esse estudo tem que ser feito. Até agora, até o momento, nas análises feitas dos combustíveis, apesar do preço estar altíssimo, está impactando a vida de todo mundo, até o momento nós não identificamos, repito, não identificamos nenhum indício de abusividade, né, nos preços praticados atualmente. A margem de lucro está dentro, na verdade, o que está acontecendo é que está
vindo, de fato, o combustível muito alto das usinas, das refinarias. Então, ou seja, acaba o consumidor pagando o pato, né, o consumidor final. Isso é ruim também para toda a cadeia, até mesmo para os donos de postos, porque ele precisa sanar suas dívidas também, precisa vender. Ele não está vendendo, o consumidor que vai lá mesmo para abastecer, ele vai abastecer a R$20, a R$50, por quê? Está muito caro. Então, isso atrapalha a vida de todo mundo, mas é bom a gente deixar claro para o ouvinte, para o consumidor, que o PROCON monitora diariamente. É algo que a gente verifica à risca, detalhadamente. Se a gente encontrar qualquer tipo de abuso, a gente aciona, sim, essas empresas para investigar mais a fundo. Gleidson, muito obrigado pela sua participação e feliz Dia do Consumidor. Para nós todos, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Muito obrigado. Este é o Gleidson Tomás, ele que é gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás. A gente conversando um pouco sobre pandemia, sobre o Dia do Consumidor, mas os reflexos da pandemia nos direitos e deveres do consumidor. Também falamos sobre o aumento do número de reclamações e, por fim, a alta de preços que eu tenho certeza que você está sentindo no seu bolso e buscando entender se está normal, se é isso mesmo, se é um processo, né, ou se existe abuso por parte de alguns fornecedores. Essa entrevista você também acompanha no nosso sagresonline.com.br.